Sejam bem-vindos a mais uma sessão das Quintas do Mar. Eu chamo-me Carmen Elias, sou gestora de Ciências no Mar Politécnico de Leiria. Passo então a apresentar a nossa oradora de hoje, que é investigadora aqui do Mar e do Politécnico de Leiria, que é a Sónia Coutrinho. A Sónia é doutorada em Biologia, especialização em Ecologia Marinha, pela Universidade de Coimbra, onde integrou o Centro de Ecologia Funcional entre 2010 e 2016. Atualmente é investigadora do Mar e Politécnico de Leiria, onde centra a sua investigação nas temáticas de alterações climáticas e comunidades zooplanctónicas. A sua área de investigação seguiu duas abordagens gerais, baseadas em indivíduos para entender os mecanismos e processos que regulam a dinâmica e a estabilidade das populações do zooplâncton e baseados em ecossistemas para entender, avaliar e quantificar a interação ecológica, estrutura, diversidade e resiliência de sistemas ecológicos sob stress antropogénico e climático. É autora de várias contribuições sobre a ecologia do plâncton nos ecossistemas marinhos, participa em vários projetos que visam entender os impactos do clima no zooplâncton de ecossistemas costeiros e durante o seu percurso profissional estabeleceu uma importante rede de colaborações internacionais, com experiência em ecologia experimental, bem como na análise de dados de zooplâncton e ambientais a longo prazo. É membro do grupo de trabalho sobre ecologia de zooplâncton do Conselho Internacional para a Exploração do Mar. E hoje está aqui para apresentar a comunicação intitulada Avaliação dos Impactos das Alterações Climáticas das Composições Biológicas. Obrigada, Carmen. Antes de mais nada, boa tarde a todos e agradecer quando estão aqui para me ouvir hoje. Eu vou passar a partilhar a minha tela. Até hoje venho-vos falar da avaliação dos impactos das alterações globais usando o plâncton como sensores biológicos. Boa tarde então a todos. Antes de mais nada, agradecer os participantes que estão aqui hoje para me ouvirem. Eu hoje venho falar sobre a avaliação dos impactos das alterações globais usando o plâncton como sensores biológicos. Importante notar que o clima ficou na agenda política em 1979, quando ocorre a primeira Conferência Mundial sobre o Clima. Foi um passo importante, onde a Organização Mundial de Meteorologia estabeleceu o Programa do Clima Mundial e que tem servido de base para uma série de ações mundiais na área da climatologia. E, de facto, isto permitiu ter uma nova perspectiva sobre o nosso planeta, como uma interface entre a atmosfera, terra-mar e vida que até antes não tinha existido. Este também foi um dos marcos importantes, pois foi de onde surgiu o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, hoje conhecido como o IPCC. O IPCC é assim uma organização científico-política criada em 1988 no âmbito das Nações Unidas pela iniciativa do Programa para o Meio Ambiente e da Organização Meteorológica Mundial. O IPCC é o órgão da ONU que presta assessoria científica no âmbito do estudo das alterações climáticas e reúne neste momento 195 Estados-membros. De notar que o IPCC não produz investigação original, ele reúne e resume o conhecimento dos mais reputados cientistas da atualidade, poderia ser eu, poderá ser a Carmen, um de vocês, que de certa maneira estão ligados a alguma organização ou até ao próprio governo, mas independentes entre si. Ora bem, para quem não conhece, só dar aqui uma breve informação sobre o que é isto do IPCC. O IPCC está dividido em 3 grandes grupos de trabalho e uma task force. A tradução à letra diz que é força-tarefa, mas como a tradução não traduz fielmente a sua própria definição, vamos mantê-la como a task force, que é no fundo um grupo com o objetivo de desenvolver uma tarefa específica. Assim, o grupo 1 é responsável pela base física e científica das alterações climáticas. Temos o grupo 2, que trabalha no impacto das alterações climáticas na adaptação e vulnerabilidade. E depois temos o grupo 3, que trabalha a mitigação das alterações climáticas.
A tal task force que eu vos falei mais atrás trabalha nos inventários nacionais dos gases de efeito de estufa e tem o objetivo de desenvolver e refinar uma metodologia de cálculo das emissões e das diminuições a nível nacional dos gases de efeito de estufa. Ora bem, para além destes, podem ser estabelecidos pelo painel outros grupos, por um determinado período de tempo, para trabalharem num tópico ou numa questão específica. E um exemplo que eu achei de facto muito interessante foi a decisão na 47ª sessão do IPCC em Paris, em março de 2018, se estabelecer um grupo de trabalho para melhorar o equilíbrio de género e abordar questões relacionadas com o género dentro do próprio painel do IPCC. Desde então a sua criação, eu tenho aqui este gráfico onde vocês podem verificar que o IPCC já produziu 5 relatórios mais abrangentes e depois para além destes mais abrangentes também tem produzido outros relatórios mais específicos, sobre tópicos específicos. Também produziu relatórios de metodologia, que fornecem algumas diretrizes práticas sobre a preparação de inventários dos gases de efeito de estufa. Ora bem, e apesar de receber algumas críticas, afinal estão a mexer com um assunto que é muito sensível, que ainda hoje é desacreditado por muita gente influente, como o Presidente dos Estados Unidos. A verdade é que no final de 2007 o IPCC, juntamente com Al Gore, recebeu o Prémio Nobel da Paz. Não só pelos esforços que desenvolveram a construir e a disseminar um maior conhecimento sobre as mudanças climáticas causadas pelo homem, mas também por lançarem as bases para as medidas que são necessárias para neutralizar tal mudança. Ora bem, então no último relatório, que é este relatório, eu não coloquei aqui as siglas, mas passo a explicar. A FAR é a First Assessment Report, portanto é o primeiro relatório de avaliação, o Second Assessment Report, por aí fora, o terceiro, o quarto, o quinto. E no último relatório, que vocês podem ver aqui por este gráfico, foi lançado entre 2013 e 2014, eles chegaram a 3 grandes conclusões, que passo a citar. A primeira foi, de facto, que a influência humana no sistema climático é bastante clara. Segundo, quanto mais perturbarmos o nosso clima, mais corremos o risco de impactos severos, generalizados e irreversíveis. E, por fim, é o facto realmente que temos os meios para limitar as alterações climáticas e construir um futuro mais próspero e sustentável. Isto, de facto, está nas nossas mãos. Neste momento o IPCC já vai está a trabalhar o seu 6º ciclo de avaliação, portanto em 2022 é a meta para que seja lançado. Ora bem, nós temos aqui um gráfico que mostra uma análise que foi feita também pelo IPCC, onde ele previu uma série de cenários baseados na modulação computacional. Cada linha destas representa, portanto, o modelo. E como podem verificar, a maioria das simulações indica que a temperatura da superfície terrestre deve subir para além de 1,5 graus até ao fim do século XXI. Em relação aos níveis pré-industrial, portanto, eles têm sempre como a bitola o ano de 1850. Ora bem, a Organização Meteorológica Mundial afirma que, caso a atual tendência do aquecimento se mantenha, as temperaturas deverão subir de 3 a 5 graus até ao fim do século. Depois temos um relatório que já foi publicado em 2018 pelo IPCC, que mostra que mesmo esta meta de 1,5 graus seja atingida ou se ocorrer, realmente que isto exigiria mudanças rápidas e amplas e sem precedentes em todos os aspectos da sociedade, como as que estamos hoje a viver com o Covid. Depois temos aqui alguns feedbacks negativos que podem realmente compensar o aquecimento, mas a realidade é que neste momento já não é suficiente. Ora bem, entretanto, foi lançado este relatório especial, penso que em 2019, o ano passado, sobre o oceano e a criosfera, e que realmente fornece novas evidências dos benefícios de limitar o aquecimento global ao nível mais baixo, portanto, aqueles 1,5 graus que vos falei, e que estão em concordância com a meta que os governos propuseram no Acordo de Paris em 2015. Infelizmente, alguns países não ratificaram esse acordo. Ora bem, o relatório conclui que reduzir fortemente as emissões dos gases de efeito de estufa, para além de proteger e restaurar os ecossistemas e fazer uma melhor gestão do uso dos recursos naturais, permitiria preservar o oceano e a criosfera, criando assim uma oportunidade para apoiar a adaptação a mudanças futuras.
De salientar que este é o primeiro relatório do IPCC que realmente destaca a importância da educação para melhorar a literacia no que diz respeito às alterações climáticas dos oceanos e da criosfera, algo que eu penso que é uma meta muito importante. Ora bem, nós temos vários programas de monitorização. Penso que a maioria de vocês conhece a NOAA. A NOAA é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Portanto, é uma instituição governamental que faz parte do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. O que eles fazem é a recolha da concentração de alguns gases. Eles aproveitam barcos de oportunidade, também têm algumas sondas próprias, e o que eles vão fazendo é, portanto, fazendo a monitorização destes gases. O que se pode concluir desta monitorização é que, de facto, as atividades industriais dos quais a nossa civilização moderna depende aumentaram os níveis de alguns gases, como o dióxido de carbono atmosférico, e vocês veem aqui no gráfico, de facto, aumentou de cerca de 280 partes por milhões para as 400 e picos partes por milhões nos últimos anos, portanto, nos últimos 150 anos. E realmente uma das conclusões a que o IPCC chegou foi que, de facto, que há mais de 95% de probabilidade de que os gases de efeito de estufa produzidos pelo homem, como o dióxido de carbono, o metano, temos aqui também o óxido nitroso, que realmente tenham causado grande parte do aumento nas temperaturas da Terra que se observaram nos últimos anos. Ora bem, hoje realmente é inegável que a Terra está a aquecer a um ritmo mais rápido do que deveria, devido a causas meramente naturais, e do ponto de vista antropogénico, isto é puramente humano. E se forem pessoas como eu, que eu sou muito friorenta, de facto, pode-se pensar que nada acontece se a temperatura subir alguns graus. Poderíamos até acreditar que o aquecimento global é positivo, pois no inverno não fará tanto frio, não é preciso gastar tanto dinheiro em aquecimento, e que no verão um pouco mais calor que não é percebido se estivermos debaixo de um ar-condicionado ligado. Ora bem, nada poderia estar mais longe da verdade, como sabemos. As consequências de um aumento da temperatura média, mesmo que pequeno, podem ser catastróficas para o nosso estilo de vida atual. Estaremos mais sujeitos a secas extremas, ondas de calor, episódios de tempestade mais frequentes e mais violentas, portanto, mais chuvas torrenciais, aumento do nível do mar. E depois, catastrófico seria também as mudanças na distribuição das espécies, como a morte em massa de alguns animais ou plantas. E lembrem-se, não é que as plantas não podem escapar. É importante também que se perceba que o clima da Terra não pode ser entendido sem o oceano e vice-versa. Portanto, a água armazena calor muito melhor que o Sol e liberta também mais lentamente, o que leva às brisas marítimas diárias, entre outros fenómenos. Depois também, e aqui neste gráfico, como vocês também podem verificar, realmente a maior porcentagem do aquecimento global vai aqui para os oceanos. De salientar também que as alterações climáticas também podem afetar a periodicidade e a intensidade dos eventos de upwelling, que são fenómenos bem conhecidos aqui na nossa costa de Peniche, principalmente a partir de abril, outubro, agora já se tem estendido um bocadinho mais, e também podem influenciar as correntes oceânicas e ter assim consequências importantes para os principais estoques pesqueiros do mundo e para a produtividade geral de todo o ecossistema marinho. Ora bem, então, nós temos aqui o lançamento da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável pela ONU. A verdade é que eles em 2016, as Nações Unidas concluíram a primeira avaliação mundial dos oceanos e que apontou a urgência de gerir com sustentabilidade as atividades no oceano, e por isso foi proclamada então em 2017 a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que vai ser implementada de 2021 a 2030 e que pretende cumprir os compromissos da Agenda 2030, portanto com foco no objetivo de desenvolvimento sustentável 14, que é aquele que, a traduzida à letra, quer dizer vida debaixo da água, life below water, ou vida marinha. Temos assim toda a comunidade científica está assim diante de uma grande oportunidade para unirem esforços, mobilizar recursos e estabelecer parcerias com o setor privado e o público em geral
num esforço para tornarmos os nossos oceanos mais sustentáveis. E depois desta conversa vamos passar então para o plâncton, vamos dar um mergulho no mundo do plâncton e nada melhor para vos falar um bocadinho do plâncton, trazer esta fotografia maravilhosa que foi cedida por um grande amigo que toda a gente conhece, o Nuno Vasco Rodrigues. É uma fotografia que foi tirada aqui ao largo, aqui em Peniche. E de facto a importância do zooplâncton não pode ser subestimada, pois são as suas grandes abundâncias e diversidade determinam e têm um papel-chave nos ciclos biogeoquímicos, também na estrutura das cadeias alimentares e, portanto, na própria estabilidade do ecossistema. Agora, por que estudar plâncton? Os organismos planctónicos são fontes de alimento muito importantes no oceano. Se virmos bem, o fitoplâncton é consumido pelo zooplâncton, depois o zooplâncton por organismos maiores, até aos peixes, e até mesmo até às maiores espécies de baleias encontradas no mar. Ainda há pouco tempo, por acaso, encontramos, passou aqui uma ao largo, a baleia corcunda, aqui mesmo ao pé de nós de Peniche. Pronto, e depois até as próprias aves. Portanto, isto é o mesmo que dizer que sem plâncton não há vida no oceano. O plâncton desempenha assim um papel importante no ciclo global do carbono, captura a energia do Sol e o dióxido de carbono da atmosfera na superfície do oceano e liberta através da cadeia alimentar para outros organismos e até para outras áreas dos oceanos, como as zonas oceânicas mais profundas, participando assim também, tem um papel importante na bomba, na bomba biológica. Por tudo isto, compreender onde e quando o plâncton ocorre em diferentes profundidades do oceano permite então que os cientistas também obtenham uma compreensão global da função e da saúde do oceano, quer em escalas pequenas ou mesmo numa escala mais global. E porque o plâncton é fascinante pela sua diversidade, mas também pelas suas formas, venho-vos aqui apresentar este organismo. É um parasita, consegue criar o seu próprio berço para os seus filhotes, é um berço móvel. E é interessante que ele afastou-se um bocadinho a sua forma de vida dos seus aparentados caranguejos, porque conseguiu colonizar a coluna d'água ao escavar. Ele parasita um outro organismo gelatinoso, que são os salpes, e então ele escava esses organismos e depois anda ali a flutuar pela coluna d'água com os seus filhotes. Esta criatura são os fruminas e de facto dizem que foram eles que inspiraram o famoso filme Alien. Pronto, é apenas uma curiosidade. Ora bem, não consigo passar, já consegui. Portanto, existem assim uma série de características que mostram a importância, daquelas que eu já referi, que mostram a importância de estudar o plâncton e de como é importante, como é um importante indicador das alterações globais. Para além de serem a base das cadeias alimentares e terem um papel importante na bomba biológica, são indicadores das alterações climáticas por todas estas razões aqui referidas. Eles têm um ciclo de vida curta e, portanto, o tamanho da população é menos influenciado pela persistência dos indivíduos de anos anteriores. Depois, o facto de eles serem seres errantes, portanto, seres flutuantes, que não conseguem ir contra as correntes, não é? Ou não contêm força suficiente para se moverem contra as correntes, eles flutuam livremente e podem responder facilmente às mudanças na temperatura e nos sistemas de correntes oceânicas, expandindo assim e contraindo os seus intervalos. Depois, o facto de eles próprios serem indicadores ainda mais sensíveis a alterações climáticas do que as próprias variáveis ambientais também os tornam bastante bons indicadores. A verdade é que eles têm respostas não lineares, não é, às perturbações ambientais. Ora bem, eu trouxe aqui só um ou dois estudos que no fundo, são marcos bastante importantes para quem estuda estas comunidades, as comunidades zooplantónicas. O primeiro estudo que vos trago aqui é um estudo feito por Beaugrand e alguns colegas bem conhecidos, onde eles perceberam que realmente o aquecimento dos oceanos estava a levar a algumas variações na direção e intensidade das correntes e afetar a distribuição de algumas destas espécies. Aqui, por este gráfico, podemos ver aqui nestas manchas vermelhas, vocês estão a ver que realmente as espécies moveram-se cerca de 1000 km mais para o norte. Espécies, portanto, foram espécies mais de água quente que se estão a dispersar
mais para norte, acabando por uma pequena, que vai ser acompanhada por uma pequena retração nas espécies de água mais fria. Isto foi interessante porque, entretanto, a seguir a estes trabalhos, seguiram-se outros trabalhos destes mesmos autores, onde eles conseguiram perceber também a alteração na fenologia ao longo da estação sazonal pelágica, ou seja, eles viram realmente que havia alteração nos picos sazonais para algumas espécies aqui estudadas, e se vocês virem por este gráfico, realmente a maior parte das espécies apresentam um pico de abundância que ocorre mais cedo do que é habitual. Ora bem, aqui, desculpa, não, peço desculpa. Sim, agora já está a dar. Tem-se visto também um declínio na abundância do crilo. O crilo são espécies muito importantes na Antártida e não só, em outros ecossistemas, mas principalmente na Antártida, onde eles são componentes principais das baleias. E o que se está a verificar também é um declínio na sua abundância. Isto porquê? Porque as algas que eles consomem, e que está aqui neste esquadradinho à direita, de facto estão a diminuir com o aumento das temperaturas. Portanto, isto são algas que aparecem nas temperaturas mais baixas. E de facto estas algas estão a desaparecer também, o que leva depois, isto é um efeito cascada, não é, ao longo da cadeia trófica, que se estes organismos também não tiverem comida suficiente, as baleias também não têm. Vamos então passar para este lado do Atlântico, aqui para a nossa costa. Nós temos participado em algumas bases de dados, eu coloquei aqui as mais importantes. Nós temos aqui o caso das bases de dados do estuário de Mondego, que já estão a decorrer desde 2003. A Estuário de Mondego tem monitorizado vários, não só o plâncton, mas outras comunidades, como as comunidades de peixes, as comunidades bentónicas, e temos já alguns estudos muito importantes. Temos aqui também a berlenga, onde temos a monitorização que decorre desde 2010. Depois temos aqui algumas colaborações com o IPMA. Temos aqui uma base de dados do Cascais Watch, portanto que decorre já desde 2004. E por fim também temos aqui uma colaboração no estuário do Mondego. Eu venho-vos aqui apresentar um trabalho que foi feito no estuário de Mondego. O estuário de Mondego é bastante particular porque é constituído por dois braços, sendo que o braço norte de facto é o braço mais dinâmico, onde há descargas do rio de Mondego. Depois temos o braço sul, que é o braço, de certa forma, ele há uns anos atrás estava bastante assorreado aqui na sua parte mais amontante. Ele depois houve um programa onde ele foi mais desassorreado, mas ele comporta-se quase como uma lagoa costeira. Nós então fomos investigar peço desculpa, apenas referir que de facto tem surgido vários trabalhos aqui no estuário de Mondego. Portanto, o estuário de Mondego é uma base de dados que já tem quase 20 anos, e o que nos permitiu até agora obter, dizer, é que de facto as comunidades zooplanctónicas estão a aumentar de abundância, e estão também a alterar a sua composição. O que nós temos vindo nos últimos tempos é de facto as espécies mais marinhas, portanto temperaturas mais quentes, realmente estão a ocorrer com mais frequência, com mais intensidade e com maiores abundâncias. Nós depois debruçámos com uns organismos mais específicos, são os gelatinosos. Quisemos então perceber um bocadinho o que é que estava aqui a ocorrer. Então fomos investigar alguns padrões interanuais e sazonais na variabilidade destes organismos, e o que nós reparamos é que realmente, sobreposto às variações interanuais, encontramos uma grande alteração no final a partir de 2007, onde nós vemos que realmente ocorreu um aumento considerável na abundância dos seus valores médios anuais. Durante o período de 2003-2007, nós depois fomos investigar realmente os seus eventos fenológicos, e o que nós começámos com uma abordagem onde nós separámos estes dois períodos, o período que vai de 2003 a 2007, depois o período que vai de 2007 a 2014, e o que nós verificámos de facto é que no período anterior esta comunidade apresentava aqui um pico de abundância que aparecia mais no verão, e após este período o que nós verificámos é que realmente estas espécies começavam a aparecer mais cedo e com picos de abundâncias maiores.
assim como a sua diversidade também aumentou neste segundo período, e possivelmente isto estaria relacionado com o aumento das temperaturas da primavera. Nós depois, para tentar perceber realmente o que estava a acontecer, nós fomos usar um fenómeno de larga escala. Vamos usar a NAO. A NAO é a oscilação norte-atlântica e, para quem não sabe, portanto, é a telecomunicação atmosférica que mais influencia o clima no Atlântico Norte. Existem outros, mas este, de facto, é aquele que mais influencia. Então, o que nós vamos tentar perceber era se realmente ele estava a influenciar aqui os nossos parâmetros mais regionais, mais locais, e se levava realmente a uma alteração nestas comunidades de gelatinosos. De facto, o que nós vemos aqui é que, para além daquelas oscilações normais do índice de NAO, nós começamos a verificar que, a partir de 2008, estão a ver aqui no final de 2007, a amplitude na sua variância realmente aumentou. Acabou por ser mais alto. Isto teve algum reflexo também aqui nos nossos eventos de upwelling. Se vocês virem, há aqui um pico no final de 2007 e a sua própria variância é maior a partir deste período. Isto depois também teve algumas consequências aqui a nível dos nossos próprios parâmetros hidrológicos, e quando estou a falar de parâmetros hidrológicos, estou a falar da temperatura da água, da salinidade, do oxigênio, pH, onde nós vimos realmente que eles exibiram aqui uma maior variância a partir daquele período, portanto, a partir de 2007. Ao observar aqui os nossos gelatinosos, nós realmente vemos que apresentam uma maior coerência, e esta mancha vermelha que está aqui representada, realmente eles apresentam uma maior coerência a partir daquele período. Portanto, há aqui uma certa ligação com o forçamento hidroclimático. Por fim, aqui neste diagrama é possível verificar então a influência aqui de todos os processos, quer de larga escala, quer regionais, quer locais, onde nós vemos que realmente o forçamento atmosférico promovido pela NAO esteve intimamente ligado à variabilidade climática a nível regional. Ele aqui, estão a ver, a ter aqui uma interação bastante forte, que é, no nosso caso, nos eventos de upwelling, e depois estas alterações a promoverem as condições hidrológicas locais, como a temperatura e aqui a própria salinidade, que por sua vez depois, então, irão influenciar as nossas comunidades de gelatinosos. Vou passar agora aqui para a nossa berlenga, está aqui mesmo ao nosso lado, que é a nossa reserva da biosfera da Unesco. Nós temos lá também a cabo um programa de monitorização, que, tal como eu vos tinha dito, decorre desde 2010. Nós depois começamos a fazer uma monitorização com uma frequência mais refinada desde 2014. Vamos lá, o nosso programa de monitorização tentamos que seja mensal, só quando as condições do mar realmente não nos deixam lá ir. Nós temos aqui vários programas que nos permitiram realmente manter este programa. Temos aqui o Jellyfisheries, como o próprio nome indica, foi um projeto que foi mais virado para o estudo dos gelatinosos. Nós aqui estamos a ver aqui um vídeo onde eu mostro como é que a amostragem é feita. Ela é feita de uma maneira um bocadinho diferente no estuário. Apesar de não termos um barco oceanográfico, nós fazemos uma amostragem à coluna de água. Vamos aos 50 metros. E aqui estão alguns dos nossos colaboradores a fazer a amostragem. Não é fácil. Às vezes temos dias em que realmente é impossível evitar o enjoo. Ora bem, nós estamos a tentar neste momento a tentar incluir a nossa estação de motorização numa rede de motorização do ICES. O ICES é o Conselho Internacional para a Exploração do Mar. Eles fazem reuniões anuais onde discutem alguns termos de referência com temas bastante atuais. Ora bem, trago-vos aqui um trabalho. O que nós tentamos fazer aqui também nos nossos laboratórios e aqui no Sete Mares é realmente ter uma abordagem complementar às amostragens de campo.
e onde nós realizamos alguns ensaios experimentais em laboratório sobre sob condições controladas. Portanto, nós temos trabalhado com as questões do aumento da temperatura, salinidade, luzes e de pH. Como vocês sabem, a maioria dos cnidários passa por duas fases no seu ciclo de vida. Portanto, temos uma fase que é conhecida por pólipo, é a fase bentónica, e depois temos uma fase pelágica, que é aquela que, quando nós falamos de medusas, toda a gente conhece e bem, que é esta fase pelágica. Muito sucesso, a proliferação e aumento das abundâncias destes organismos está de facto associado ao sucesso reprodutivo da fase mais bentónica, aos pólipos, e por isso nós temos realmente dedicado algum tempo a tentar perceber quais são as respostas destes organismos a alguns estressores ambientais. Para entender melhor as características fisiológicas dos pólipos de cnidários, como é que eles são afetados então pela acidificação do oceano, vamos acabar esta experiência que vos trago aqui hoje, onde pretendemos avaliar os seus impactos na taxa de ingestão dos pólipos, nas suas taxas de crescimento, na reprodução sexuada e na estrobilação. Ora bem, o que nós observamos de facto é que as taxas menores de ingestão e de crescimento ocorreram apenas a pHs bastante baixos. No entanto, os pólipos foram capazes de reproduzir sexuadamente, mesmo portanto, em pHs mais baixos. O que parece indicar que, de facto, os pólipos desta medusa, portanto, é a Phylorhiza punctata, realmente podem tolerar a acidificação dos oceanos, que está projetada para o final do século. Nós realmente temos feito algumas ensaios experimentais que estamos agora a finalizar. Eu de momento não vos consegui trazer mais dados, mas prometo que noutra Quinta de Maré poderei cá trazer mais 1 ou 2 trabalhos onde poderemos realmente falar mais especificamente destes organismos. Não podia deixar de falar aqui deste curso avançado. Nós temos tido aqui, já vamos na 3ª edição, infelizmente este ano não conseguimos trazê-lo cá por causa do Covid. Ele já está agendado para o próximo ano, para julho, por isso convido todos, quando estão a ouvir, e se quiserem espalhar também a mensagem que se vai realizar em julho. É um curso avançado muito interessante. Dura cerca de 1 semana e onde nós realmente temos cá convidados de fora. Aliás, nós temos cá um investigador que está a trabalhar na Suécia e que é um dos avaliadores do IPCC para as questões da acidificação, e realmente nós temos tido, envolve palestras teóricas e também alguma parte experimental. Por isso estamos todos convidados. Pronto, resta-me agradecer e deixar aqui este organismo maravilhoso que vimos numa das nossas amostragens em Octonófero e que trouxemos ali da Berlenga. Volto-me então a agradecer a toda a minha equipa, que não vou nomear para que não me esqueça de ninguém. Eles sabem quem são de facto muito importantes, têm dado na questão da investigação destes organismos. Resta-me também agradecer ao Sérgio por todo o apoio e permitir realmente criar as condições para que se faça a investigação no Seco de Mares. Obrigada e protejam-se.